Quem nesta noite aqui tem promessa de Deus? Amém? Deus, eu tenho promessa de Deus na minha vida, não apenas uma, mas tenho várias. E eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Nós temos como exemplo o nosso pai Abraão, que Deus pediu a Abraão para sacrificar o seu único filho. Mas ele tinha promessa de que ele iria ser pai de várias nações. E o único filho, o único descendente, Abraão ia sacrificar. E ele levou ali, abarrou os jumentos, pegou a lenha, o cutelo, pegou Isaac e foi. Quando chegou embaixo do monte, Abraão tinha certeza, porque quem tem fé em Deus não pode duvidar, tem que ter uma certeza inabalável. E Abraão disse para aqueles moços: vocês vão esperar aqui, enquanto nós vamos adorar o Senhor Deus Todo-Poderoso, e então nós voltaremos. E Abraão foi e preparou o altar para o sacrifício de Isaac. Mas Isaac, não vendo a oferta, olhou para Abraão e disse: pai, onde está o cordeiro? Mais uma vez, Abraão estava sendo provado, a fé de Abraão estava sendo provada, e ele disse: Deus proverá. Aleluia! E nós não podemos desistir das promessas de Deus, que Deus fez para nós em nossas vidas. Amém? É agora a parte mais gostosa do culto, a poderosa palavra de Deus, o nosso alimento, o nosso pão, né, professor Wilton? É o pão que alimenta, o pão que o homem precisa comer todos os dias para não sentir fome, para ser fortalecido espiritualmente. Meu amado, e o Espírito Santo de Deus, neste momento, tome todo o teu ser e que fale através de você. Amém? Quero cumprimentar todos que estão aqui nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Com grande alegria e gozo que nós estamos aqui nesta noite, aqui nesse ambiente que faz parte da nossa história, da nossa vida. A gente chega aqui e a gente passa um filme na cabeça da gente. Estudei aqui desde a quinta série, terminei ensino médio aqui. Tem histórias aqui maravilhosas. Dona Terezinha foi minha diretora. Enfim, se essas paredes pudessem falar, com certeza elas contariam muita coisa. São 85 anos, né? Tem muita coisa para contar. E eu louvo a Deus por poder voltar aqui e sentir a mesma alegria que eu sentia quando há tempos atrás nós aqui estávamos. E louvo a Deus por esta oportunidade. E sei que Deus, Ele já tem falado nos nossos corações nesta noite, e Ele continuará falando. A voz de Deus, ela ecoa aqui neste lugar. Eu estava buscando em Deus uma palavra para este encontro, para esta oportunidade. E eu queria compartilhar a leitura bíblica no livro de Salmos, o Salmo de número 126. E nós leremos o versículo de número 3. Livro de Salmos, Salmos de número 126, versículo de número 3. O texto ele diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eu vou ler mais uma vez. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quando eu leio esse texto, queridos, me vem ao coração a ideia de quando nós falamos de 85 anos de história, nós estamos falando de subidas e descidas.
estamos falando de vitórias, também de derrotas. A vida não é só de vitória, a vida não é só de derrota, a vida não é tudo bem, pelos momentos também de lutas e de dificuldades. Por que não dizer 85 anos de lutas e também de vitórias na presença de Deus? E eu estava buscando no Senhor alguém que pudesse, na Bíblia, falar exatamente dessa trajetória de subidas e descidas da vida, desses momentos fáceis e difíceis que a vida apresenta. Isso é para todos nós, ninguém está isento disso. E no meu coração veio a figura de um jovem chamado José. Eu acredito que Deus colocou no meu coração a figura de José porque José era um sonhador. E é nesse ambiente aqui que nós fazemos com que os nossos sonhos eles se tornem mais fortes. Os nossos sonhos aqui viajam aqui nesse ambiente. Eu lembro que aqui estava, a gente, no decorrer das aulas, a gente fica imaginando, projetando o futuro, o que vai acontecer, como pode ser. E José teve a oportunidade de um dia, determinado dia, estar em casa, no seu sono tranquilo, e Deus lhe dá um sonho maravilhoso. A infelicidade de José talvez foi contar esse sonho para sua família, para sua casa. Algumas pessoas que ali estavam entenderam o sonho de José. José contou que ele viu o sol, a lua e algumas estrelas, 11 estrelas se prostrando diante dele. E um dos seus irmãos olhou para ele e disse: olha, você está querendo dizer que o meu pai, a minha mãe, todos nós vamos se prostrar diante de você? Ele disse: olha, foi um sonho, eu só estou contando o que eu sonhei. Aleluia. Aqui eu dou até uma dica para você: não é todo mundo que pode ouvir o seu sonho, não é todo mundo que pode ouvir os seus projetos. Experimente deixar eles em segredo com Deus, porque Deus certamente ele tem interesse que seus sonhos se tornem realidade. Os irmãos de José ficaram assim com um sentimento de inveja, até porque José tinha um carinho todo especial da família. Seu pai preparou para ele uma túnica colorida que dava destaque dentro da família, e por causa dessa túnica causava muita inveja. As pessoas dentro do seu lar não iam muito com a cara de José. Ele não era assim uma pessoa muito amada, mas ele tinha aquilo que foi louvado aqui nesta noite, a marca da promessa de Deus. Que quem tem essa marca, meu querido, pode não ser amado, pode não ser gostado pelos homens, mas se Deus tem interesse de abençoar essa pessoa, ninguém vai impedir a ação do Senhor Jesus. E a palavra de Deus nos diz, queridos, que um determinado dia o seu pai chama José e pede para que ele vá levar alimento para os seus irmãos que estão trabalhando, estão no campo. José vai até os seus irmãos no meio do caminho. Quando ele está se aproximando, está chegando na esquina, um dos irmãos olha e diz: lá vem um sonhador. Vamos acabar com o sonho dele hoje? Quem tem uma ideia? Eu tenho. Vamos matá-lo e vamos dizer que foi alguma fera do campo que o pegou, o matou, e vamos levar para o nosso pai só a veste colorida que ele deu de presente para ele. E eles pegaram, quando José chegou, todo mundo correu para cima de José. Talvez ele pensava que ia receber um abraço. Na verdade era o famoso abraço de tamanduá, né? Abraça mais o dedão lá atrás para matar, para destruir. Abraçaram José, mas foi para pegá-lo, para matá-lo. Alguém gritou e disse: não vamos matar ele não, vamos deixar ele morrer sozinho, fica feio para a gente matá-lo, vamos colocar ele aqui dentro de um poço. Talvez José até pensava que eles estavam até com uma brincadeira, né? Jogaram ele lá dentro do poço, caiu dentro do poço, talvez ele ficou esperando, né? Alguém ir lá buscá-lo. Talvez ele gritava: tá bom, pessoal, a brincadeira já acabou, eu sei que vocês estão brincando, pode vir buscar. Mas diz a Bíblia que ali não era brincadeira não, eles estavam falando sério. Até que um irmão se compadeceu dele e disse: olha, está vendo ali uma caravana, vamos vendê-lo para essa caravana, para não ficarmos com o peso da morte do nosso irmão. E diz a palavra do Senhor Jesus Cristo que assim fizeram.
venderam José. José foi parar na casa de um cidadão chamado Potifar, um homem de poder, um homem de influência dentro do Egito. E diz a Bíblia, irmãos, que como José tinha a marca da bênção de Deus, lá dentro da casa de Potifar, a bênção do Senhor também chegou. Porque quem é abençoado por Deus é assim, ele não é abençoado individualmente. Aonde ele chega, a bênção de Deus chega com ele. Aonde ele toca, tem a bênção de Deus. Aonde ele vai, a bênção de Deus segue a sua vida. A Bíblia diz que os sinais seguem os que creem. Ninguém corre atrás dele não. É eles que correm atrás da gente, daqueles que servem a Deus, que estão debaixo da sua vontade. E José estava lá, aleluia, na casa de Potifar, abençoando aquela família, abençoando aquela casa. Estava tudo bem, né, irmãos? Como está tudo bem, é uma bênção. Mas aí veio o dia mau mais uma vez. José talvez pensou, os meus sonhos estão começando a se tornar realidade. Mas aí apareceu a esposa de Potifar. Diz a Bíblia que ela achou José um rapaz bonito e tentou algumas vezes ter algum tipo de relação com José, mas José estava debaixo da promessa de Deus. Agora teve um dia que aquela mulher foi esperta, agarrou José de uma vez. José tentou se livrar dela, saiu correndo, ela não conseguiu pegar uma muda de roupa ainda de José. José correu o máximo que ele pôde, porque desse tipo de situação, irmão, diz a Bíblia, o problema em frente, o inimigo das nossas almas, resista e ele vai fugir de você, mas a tentação, diz a Bíblia, fuja dela. José fugiu do problema. Diz a Bíblia que por causa disso a mulher ficou chateada e estava com uma prova nas mãos. E aqui tem uma dica, viu? Nunca faça nada quando não tem ninguém por perto, velho. José não tinha ninguém que pudesse dizer que ele não tinha culpa no cartório. A mulher tinha um pedaço da roupa dele, aleluia, e era a prova suficiente. José, por causa disso, irmãos, foi preso injustamente. Cadê a promessa? Cadê a bênção? Lá dentro da prisão, irmãos. Dentro da prisão não é algo muito interessante, não é algo muito legal, mas ele estava lá dentro da prisão. E diz a Bíblia, irmãos, que lá dentro da prisão o Senhor era com ele. O Senhor estava com ele, porque o Senhor está com aquele que tem a marca da promessa. Para onde ele for, aonde ele vai, a bênção de Deus vai atrás dele, aleluia. E Deus, irmãos, ele tem uma escola muito maravilhosa que se chama deserto. Por que o deserto? Porque no deserto não tem nada. Quando o Senhor chamou Moisés para ser o libertador do povo de Israel, Moisés era PhD, conhecia de um tudo, passou 40 anos no Egito aprendendo de tudo que você imagina, era um homem de autoconhecimento. Mas aí o Senhor chamou Moisés e disse: Ei, Moisés, você tem que ir agora para a minha escola. Aonde é, Senhor, a sua escola? Lá no deserto. O que é que tem no deserto, Senhor? Não tem nada. Mas sabe o que é gostoso não ter nada no deserto? É porque temos o Senhor Jesus. E com o Senhor Jesus lá no deserto, não tem a Cagés, que por sinal é um serviço de não tanta qualidade. Não tem a Cagés, irmão, mas todo dia tem uma águazinha brotando da rocha. Aleluia. Não tem uma padaria, mas tem todo dia um pãozinho fresquinho para comer. Aleluia. Não tem iluminação, mas tem uma coluna de fogo que ilumina e aquece durante a noite. Durante o dia tem a coluna de nuvem, tanto para dar sombra como para guiar. Aleluia. Nem estilista eles tinham, mas eles tinham ali a bênção de Deus. As roupas iam crescendo com o decorrer do tempo, iam crescendo junto com eles. Aleluia. Isso é para quem tem a marca da bênção do Senhor Jesus Cristo, tem a marca da bênção de Deus. Diz a palavra do Senhor que lá está José na prisão, irmãos. Ele podia estar reclamando, né? Ele podia estar dizendo: cadê o Senhor que não me vê, que não me enxerga, que não me contempla? Eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui na amargura, onde é que está Deus? Aleluia. Mas lá dentro da prisão, ele continuava acreditando nas promessas de Deus. Tem horas na vida da gente que a gente pensa em desistir, pensa em parar, pensa que não vai mais dar certo, não vai acontecer. Mas se você continuar olhando para o alvo, para o prêmio
prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus. Aleluia. Pode ter certeza, você não vai parar nesta caminhada, você não vai desistir, você vai continuar caminhando, acreditando no projeto de Deus na sua vida. Foi Ele que lhe fez sonhar, foi Ele que colocou esse projeto no seu coração. Diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, irmãos, que lá na prisão também o Senhor resolveu abençoar José. José começou a ser tão abençoado por Deus lá dentro da prisão, que o carcereiro pegou as chaves e colocou na mão de José e disse: José, você agora administra os presos. Olha só que coisa maravilhosa. Um preso agora vai ser responsável por todos os outros presos. Glória a Deus. Quando a gente pensa que está sozinho, não tem ninguém nos vendo, não tem ninguém nos enxergando, tem gente que às vezes tem essa impressão. Eu quero lhe dizer que nunca você estará sozinho, porque os olhos de Deus, diz a Bíblia, são como chama de fogo, estão em todos os lugares, Ele contempla todas as pessoas. O Salmo 139 diz que se eu subir para o céu, não adianta, lá Ele estás. Se eu descer para o mais profundo abismo, não adianta, ali Ele estás. Se eu correr para o mais profundo do mar, não adianta, Ele está ali também. Ele sonda e conhece as nossas vidas. Para ser mais claro, Ele conhece não só por fora, Ele também te conhece por dentro. Diz a palavra do Senhor Jesus que Ele sabe até quantos cabelos tem na nossa cabeça. Diz a palavra do Senhor que Ele sabe quantas estrelas tem no céu e chama cada uma pelo seu nome. Ele te conhece muito bem. Ele sabe quem você é, sabe onde você mora, sabe o seu endereço, sabe o seu RG, o seu CPF. Ele sabe o que você está pensando agora. O nosso Deus conhece todas as coisas. Glória a Deus. E lá dentro da prisão, Deus olhava para José. Deus está olhando para você também, viu? Você pode até sorrir nesta noite, porque os olhos de Deus estão lhe filmando. Aleluia. Estão alcançando a sua vida, estão fitos em você. Deus consegue enxergar a sua vida. Lá está José, irmãos, com a bênção de Deus, lá dentro da prisão. Chega um dia, ele está conversando com dois senhores que estão assim atribulados. Eles tiveram cada um sonho e não conseguem entender o sonho que eles tiveram. Um deles chega para José e diz: olha, José, eu sonhei com 3 cachos de uva. Eu espremia esses cachos, colocava num copo e servia na mesa de Faraó. José disse: já sei. Como assim, José? Deus me deu agora a interpretação. Pois diga aí, José, 3 dias você está de volta lá na mesa de Faraó, entregando de novo para ele como você entregava. Você não era copeiro? Não entregava lá o suco de uva, lá o vinho para Faraó? Você vai voltar para lá de novo. 3 dias isso vai acontecer. Ficou animado, ficou feliz. Passaram 3 dias, lá estava o copeiro de volta lá na mesa de Faraó. Ele chegou para o copeiro e disse: olha, copeiro, eu estou lhe dando essa revelação de Deus. Agora faça o seguinte, não se esquece de mim não, viu? O copeiro piscou o olho, né? Disse: não se preocupe, esqueça não, deixe comigo. Chegou o padeiro para conversar com ele o seu sonho. O sonho do padeiro eram 3 cestos. Dentro do cesto tinha alguns pães. Chegavam as aves do céu e comiam o que estava lá dentro do cesto. Aí José olhou para ele assim, um pouco triste: a notícia para você não é muito boa não. Dentro de 3 dias você não vai voltar a ser o padeiro de Faraó não. Você vai ser morto. Oh, notícia ruim, né? Mas José, ele tinha uma responsabilidade diante de Deus. Ele não ia enganar o rapaz. Ele falou a verdade. E a verdade, irmãos, tem que ser dita, tem que ser falada. Eu me lembro que eu estava na faculdade e um professor parou a aula. E ele disse assim, ele sempre parava a aula para falar alguns pensamentos dele. Nesse dia ele parou e disse: olha, eu odeio evangélico. E eu odeio o evangélico porque o evangélico diz que tem a verdade. E a verdade não existe. A verdade não existe,
subiu aquele calor pentecostal, aquela alegria de Deus no coração. Eu olhei assim e disse: professor, eu posso lhe fazer uma pergunta? Ele disse: pois não, faça a pergunta. E eu perguntei: o que o senhor está falando é verdade? A sala ficou em silêncio. Ele ficou pensando. Ele disse: não é verdade. Aí eu disse: pessoal, ninguém escute esse professor, que ele só fala mentira. Agora me escutem aí. Eu disse para os alunos: me escutem aí. Sabe por que os evangélicos dizem que tem a verdade? Porque Jesus Cristo trouxe a verdade. Está lá no livro de João: por Moisés veio a lei e os profetas, e por Jesus Cristo veio a verdade. Essa verdade também pode ser de qualquer um de vocês que abram o seu coração. Não é uma verdade só para os evangélicos, é para todos que abrem o coração para Jesus Cristo. E eu quero ser mais profundo ainda. Jesus Cristo trouxe a verdade, porque Ele é a verdade personificada. Ele, falando acerca de si mesmo, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo trouxe a verdade. Ele é a verdade. E todo aquele que abre o seu coração tem a verdade na sua vida. E aonde tem mentira, quando Jesus Cristo chega, a verdade acaba com as mentiras. Ele continua sendo a verdade. E a verdade que liberta. E a Bíblia diz que quando Cristo liberta, está liberto e pronto. Está transformado e pronto. Estava cheio de verdade, José. Falou a verdade lá para o padeiro. Depois de 3 dias, como ele havia dito, o pobre padeiro morreu. Glória a Deus. Mas o copeiro voltou lá para a mesa de Faraó. Talvez José ficou esperando um dia que ele batesse lá na sua cela, dizendo: olha, lembrei de você. Esqueci de você não, viu? Vamos lá. Não estou dizendo que você não deve confiar nos homens, mas às vezes Deus permite que as pessoas se esqueçam de nós. Deus permite. E você quer até culpar as pessoas. Ah, o professor esqueceu de mim, a minha mãe esqueceu de mim, meu pai, meu filho. Às vezes é Deus que permite que as pessoas se esqueçam de nós. Glória a Deus. Quando a gente está lá no esquecimento, a gente lembra de Deus. A gente lembra do Senhor. A Bíblia fala de um profeta, conhecido como profeta do fogo, profeta da água, Elias. Profeta do fogo porque ele fazia uma oração e em alguns segundos Deus derramava fogo do céu. Ele fazia uma oração, Deus fechava os céus, não caía uma gota de água sobre a terra. Ele orava de novo e Deus mandava água caindo na terra, mandava chuva. Mas teve um dia que esse homem valente, cheio da bênção de Deus, se viu esquecido. Foi lá para debaixo da árvore. Sabe qual foi o pedido dele? A morte. Foi lá para debaixo da árvore e disse: Deus, não dá mais para mim, pode me levar. Aí Deus lá no céu chamou um anjo e diz: olha, o profeta está com fome, está falando besteira, prepara aí um sanduíche gostoso para ele e leva lá, que ele está precisando só comer. Glória a Deus. Diz a Bíblia que veio um anjo lá com um alimento especial para ele, ele comeu, mas ele estava com fome mesmo, irmãos. E diz a Bíblia, depois que ele comeu, ele continuou com a mesma conversa: eu vou morrer. Diz a Bíblia que foi preciso o anjo ir a segunda vez para ele comer mais um baú abençoado do céu. Depois que ele comeu, ele se sentiu abençoado. Aí ele andou 40 dias e 40 noites, aleluia, se sentiu na lembrança: Deus está comigo aqui, Deus não se esqueceu de mim, Deus está aqui nesse negócio, aleluia. Jacó, irmão, foi-se embora da casa dos seus pais, foi lá para o deserto, encostou a cabeça numa pedra, era o que ele tinha, achava que tinha ficado no esquecimento, mas ele teve uma visão maravilhosa, uma escada que começava no chão e até o topo do céu, aleluia. Anjos subiu e desciam naquela escada e ele declarou: o Senhor está aqui e eu nem sabia disso, aleluia. Você pode declarar com convicção e certeza: o Senhor está aqui dentro do meu coração e eu tenho plena convicção, porque eu sinto Ele na minha vida todos os dias. Lá está José, talvez achando que o rapaz tinha esquecido dele. Mas teve um dia
que Faraó também teve um sonho. Acordou perturbado, chamou todos os sábios, feiticeiros, astrólogos, todos que pudessem decifrar o seu sonho. Ninguém entendia. O copeiro estava passando, entregando lá o vinho para todo mundo. O Faraó, atribulado, ele escutou a conversa. Aí Deus fez ele lembrar. Ei, eu conheço ali um rapaz que está na prisão, que eu tive um sonho. O padreiro teve um sonho. E assim como nós falamos para ele, assim como ele decifrou, assim como ele revelou, assim aconteceu. Mande chamar esse rapaz agora. Lá vem José, irmãos. A Bíblia não fala o estado físico que ele estava, mas eu imagino que ele não estava com a aparência das melhores. Lá vem ele caminhando. Saiu da casa dos seus pais aos 17 anos. Muito tempo já tinha passado. Talvez com uma barba grande, talvez esquelético, talvez sem pigmentação da pele, sem ver o sol, sem ver a luz. Ele está chegando. O Faraó conta o seu sonho. As espigas bonitas, frondosas, 7 espigas. Vieram 7 espigas feias, desgastadas, engoliam aquelas espigas. 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As 7 magras engoliam as gordas. José disse: fácil demais isso aí. Deus já me deu a revelação. Como é que funciona isso aí, José? As espigas boas e as vacas gordas são os tempos de fartura, de bonança. A vaca magra, as espigas desgastadas são os tempos de tribulação e dificuldade. Agora tem um problema: os tempos de dificuldade e tribulação serão tão grandes que vão superar os tempos de bonança e de alegria. Você precisa de um homem que governe sobre o Egito, que tenha sabedoria, que tenha graça, que tenha habilidade para administrar os tempos bons, para não sofrer nos tempos maus. O Faraó olhou assim no olho de José: já encontrei. Quem é Faraó? Você, José. José tinha um brinco, marca do escravo. Tira o brinco dele, coloca agora um anel. José estava com roupa de escravo. Tira a roupa de escravo, coloca agora a roupa de rei. Ei, José, eu sou o Faraó, mas nada vai acontecer aqui no Egito se não tiver a sua assinatura, o seu aval, a sua palavra. Porque não existe nenhum homem aqui no Egito que tenha a marca que você tem na sua vida, a bênção de Deus, a ação do Senhor na sua vida. Não tem ninguém a você mesmo, José. José deve ter pensado, né? Valeu a pena. Valeu a pena passar por tudo isso que eu passei. E no texto que nós lemos diz assim, irmão: grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu sou matemático e eu sei que quando nós queremos fazer algum tipo de medida e usamos como referência grande e pequeno, eu sei que isso é muito relativo, depende de quem fala. Se for eu e o professor Wilton, por exemplo, né, vai ser parecido, vai ser igual a nossa ideia de dimensão. Mas o que é grande para mim pode ser pequeno ali para o nosso querido sargento ali dos bombeiros, porque depende de quem fala. A Bíblia diz lá na palavra do Senhor que nós podemos clamar ao Senhor, que Ele responde e anuncia coisas grandes e firmes que nós não sabemos.
Aqui quem está falando é o salmista. Agora imagine Deus falando de coisas grandes. Primeiro, que o que é uma coisa, né? O que é uma coisa? Essa palavra foi colocada no dicionário como um escape, né? Você quer sair pela tangente, não está conseguindo definir algo, você chama de coisa. Agora imagine Deus dizendo que vai fazer algo grande, que Ele mesmo não tem nenhuma palavra no dicionário que consegue definir. Porque a Bíblia diz que Deus está sentado no globo da terra. Ele olha do céu e nos vê como gafanhotos. Aleluia. Ele desenrola o céu como uma tenda. Glória a Deus. O que será grande para Deus? É isso que Ele está interessado em fazer na minha vida e na sua vida também. José experimentou as grandes coisas do Senhor e foi feliz e foi satisfeito até mesmo na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora do sofrimento. São 85 anos de lutas, de momentos difíceis, de descidas, mas também de momentos de glórias, de momentos de alegria, de momentos de felicidade. Hoje é um dia de nós celebrarmos, de nós darmos glória a Deus por tudo que Ele tem feito por essa escola, por esta comunidade de uma forma geral, porque o BCM tem abençoado muitas vidas, abençoado muitas pessoas. É um ambiente que tem abençoado muitos lares. Eu me sinto privilegiado de ter estudado aqui, ter sido aluno aqui. Me sinto orgulhoso. Por onde vou, por onde eu passo, dizer, estudei no Branco Carneiro de Mendonça. Falo isso com felicidade. E eu sei que os alunos que aqui estão, os professores, a direção, se sentem orgulhosos também de fazer parte desta comunidade. E eu quero dizer para você, para todos nós que aqui estamos, Deus sempre terá coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes para fazer nas nossas vidas. Não se admire com o que Ele já fez. Ele sempre poderá fazer muito mais. Natanael ficou impressionado porque Jesus disse o nome dele. Jesus olhou para ele e disse: não fique impressionado com isso não. Coisas maiores do que estas verás. E eu quero nesta noite ser também uma voz profética aqui neste lugar e dizer que nós ainda veremos coisas maiores ainda acontecendo neste lugar, porque este lugar tem a marca da bênção de Deus, tem a marca da bênção do Senhor, tem a marca do Senhor Jesus Cristo. Então, se tem a marca do Senhor Jesus Cristo, está tudo bem, está tudo na bênção, vai dar tudo certo. José venceu, nós já vencemos também, porque Jesus Cristo venceu lá na cruz pelas nossas vidas. Eu quero encerrar aqui minha fala dizendo: algumas pessoas dizem que a pedra, ela é forte. A pedra não é forte. O ferro, ele consegue quebrar a pedra. Alguém diz que o ferro é que é forte. O ferro também não é forte, porque o fogo derrete o ferro. Alguém diz que o fogo então é que é forte. O fogo também não é. A água apaga o fogo. Alguém diz a água é forte, também é não. Com o calor ela evapora e vai lá para as nuvens. Então as nuvens é que são fortes, também não são, porque as montanhas conseguem parar as nuvens. Então as montanhas é que são fortes, não são. O homem consegue destruir as montanhas. Então o homem é forte, o homem também não é forte, porque a morte consegue vencer o homem. Talvez alguém pense que a morte é o último estágio e talvez ela seja mais forte, mas ao terceiro dia, um homem chamado Jesus Cristo, aleluia. Alguém chegou lá no túmulo, viu que a pedra tinha sido removida, se desesperaram, mas apareceu ali alguém e disse para elas: não precisa procurar o vivente entre os mortos, ele não está aqui, ele já ressuscitou. A morte não é mais forte, porque Jesus Cristo venceu a morte, e ele gritou para a morte: ó morte, onde é que está a tua vitória? Ó morte, onde é que está a tua vitória? Onde é que está a guilhão da morte, pecado? Jesus Cristo venceu a morte.
bênçãos, não vai estar isento dos problemas, mas vai ter a certeza de que Jesus Cristo estará do seu lado. E com Jesus Cristo, como diz o louvor, se Cristo comigo vai, eu irei. 85 anos de lutas e vitórias. Parabéns, VCM.